Cleiton, vamos começar? Fique à vontade. Vamos sim. Boa noite a todas e todos. Queria saudar a todos e todas aqui presentes. Meu nome é Cleiton. Hoje eu vou mediar esse momento muito especial, que é o momento que nós vamos discutir sobre a mobilidade urbana. Hoje nós recebemos José Ricardo Taibert, que vai falar para a gente um pouco sobre mobilidade urbana. Esse momento é um momento bastante especial para o Instituto de Arquitetos Brasil, Zona da Mata e Vertentes, porque nós estamos comemorando esse ano 25 anos. Então, em 26 de agosto, nós vamos comemorar 26 anos, 25 anos. Então, nós estamos com essa programação especial em comemoração a esses 25 anos e já faço aqui o convite a todos os arquitetos e todos os arquitetos urbanistas presentes nesse momento para se inscreverem no IAB, participar das comissões e dos momentos de discussões que nós temos. Então, em nome aí de todos os arquitetos presentes, saúdo a todos os demais. Também agradecemos a Ensine pelo apoio, por esse apoio institucional que está sendo dado, tanto nos trâmites de divulgação, também de prover a plataforma que nós estamos aqui hoje. E, mais especial, agradecer ao José Ricardo pelo convite e, brevemente, eu vou falar para todos vocês como que vai ser um pouco da nossa plataforma aqui hoje, como que nós vamos tratar dos assuntos, já obviamente combinado anteriormente com o José Ricardo. No primeiro momento, nós vamos ter as apresentações, logo depois o José Ricardo vai ter um tempo para poder falar com vocês sobre o assunto que hoje vamos tratar, e logo depois a parte mais importante para todos nós, acredito, que é a gente dialogar, que é a gente receber as perguntas de todas e todos vocês, direcionar ao José Ricardo e a gente poder falar um pouquinho mais sobre o tema que estamos aqui tratando. Iniciando, então, pelas apresentações. Meu nome é Cleiton Silva Rosa, eu sou arquiteto e urbanista, estou como diretor e coordenador de diversidade do IAB, Zona da Mata e Vertentes, e eu queria aqui saudar Mariana Oliveira, que também compõe essa mesma coordenação, e queria agora passar também ao Zé Ricardo. Eu acho que é até mais interessante o próprio Zé Ricardo se apresentar, e aí, se ele esquecer alguma qualificação dele, está aqui anotado para eu poder complementar, tá, Zé Ricardo? Que é bem grande, inclusive. Então, para não ter o erro de eu esquecer, vou passar ao Zé Ricardo para que ele se apresente, e aí depois eu vou falar um pouquinho mais da nossa caminhada aqui hoje, e aí a gente parte para falar dele. Tudo bem, Zé Ricardo? Tudo bem, Cleiton, obrigado. Eu queria ir nas pessoas do Paulo e Cleiton agradecer a todos do IAB pelo convite, agradecer a presença de todas e todos que nos acompanham, que vão dividir esse tempo aí com a gente. Eu sou o José Ricardo Taibert, eu vou falar o que eu acho que é mais importante. Se, Cleiton, você achar que precisa de acrescentar, talvez o mais importante é o que eu faço hoje. Hoje eu sou sócio-diretor da Transporta, que é uma empresa de consultoria em engenharia de transportes que tem mais de 30 anos. Eu fiz faculdade de engenharia na UFJF, depois fiz o meu mestrado no Rio de Janeiro, no Instituto Militar de Engenharia, e depois eu fui trabalhar na Prefeitura de Juiz de Fora, onde eu fui engenheiro, coordenador de projetos, diretor de planejamento, secretário de transportes, até que no fim de um ciclo eu saí para criar a consultoria, e de lá para cá tive a oportunidade de participar em vários projetos em nível nacional muito interessantes. Participei como coordenador do primeiro ônibus elétrico híbrido da América Latina,
fui fazer a gestão compartilhada do projeto de desestatização da CMTC de São Paulo, onde a gente dirigiu as empresas que saíram do processo de estatização, fui ser diretor também do processo de desestatização da travessia Salvador-Itaparica, na área, né, de transporte marítimo, e tive a oportunidade também de assessorar a presidência da República em governos passados, o presidente Fernando Henrique Cardoso, sendo um dos 4 consultores em nível nacional para levar e discutir por todo o Brasil as propostas das diretrizes nacionais para o transporte público. E até hoje a gente eu tive a oportunidade, minha consultoria 80%, 90% foi focada fora de 80%, 90% em São Paulo, 15%, 17% em outras cidades do Brasil e poucos trabalhos específicos em Juiz de Fora, cidade pela qual eu me considero um apaixonado e que agora, depois da pandemia, fiquei 30 anos viajando para São Paulo praticamente todas as semanas. Agora eu estou me fixando mais em Juiz de Fora e é uma cidade que eu acho que a gente tem algumas oportunidades aí, como temos oportunidades também em nível nacional. Faltou alguma coisa, Cleiton? Bastante extenso. Eu queria cumprimentar sobre as suas formações básicas. Zé Ricardo é engenheiro civil pela Universidade Federal de Juiz de Fora, mestre em ciência de transporte pelo IME, do Rio de Janeiro, especialista também em mobilidade urbana, consultor em alguns projetos pelo país, como ele falou, e também foi ex-secretário da CETRA, que é a Secretaria de Transporte e Trânsito da Prefeitura de Juiz de Fora. Então, queria agradecer mais uma vez, Zé Ricardo. Zé Ricardo vai ter o tempo para poder fazer a sua explanação. Queria pedir a todos os presentes, todas e todos presentes, para que fechem os microfones durante a explanação do José Ricardo. Em contraponto a isso, quando o José Ricardo acabar, nós vamos abrir os microfones para a gente poder fazer as nossas perguntas. Mas eu gostaria de pedir, por uma questão mesmo da plataforma que nós estamos, para não dar interferência, para que fechem os microfones. Se porventura alguém acidentalmente abrir e estiver atrapalhando a fala do Zé Ricardo, a gente multa, mas multar só mesmo por uma questão de qualidade do áudio, tá bom? Depois a gente vai fazer as inscrições, então a gente vai pedir para que cada pessoa levante a mão, e aí vai ficar aqui marcado para mim, e aí eu vou passando a fala a cada uma das pessoas. Podem ficar tranquilos e tranquilos, e todos vão poder falar, tá bom? Então, Zé Ricardo, por favor, pode iniciar a sua fala. Bom, gente, o tema que nós combinamos de tratar aqui hoje é o tema mobilidade, sustentabilidade e qualidade de vida. Antes de mais nada, eu queria nós vamos ter a oportunidade de falar em diversas instâncias, no nível técnico, no nível político, por algumas vezes, no nível social, mas eu queria já, desde o início, linkar o que eu entendo desse título Mobilidade, Sustentabilidade e Qualidade de Vida. Eu acho que o mecanismo de garantir a maior sustentabilidade da mobilidade é se ela devolver aos cidadãos mais pobres das nossas cidades a dignidade de um transporte de qualidade. Nós nos acostumamos culturalmente a entregar um transporte público, principalmente, nós vamos ter oportunidade de falar também de outro que talvez seja até mais crítico, que é o transporte a pé, um transporte de péssima qualidade. E isso em nível nacional. A gente vê várias exceções, a gente vê melhorias, e eu não estou falando do transporte específico dessa ou daquela cidade. Eu estou falando que a gente acostumou de que vê um ônibus lotado, sem qualidade, com as pessoas demorando 1h30, 2 horas para chegar no seu trabalho, e não tendo outra alternativa,
nós nos acostumamos de que isso faz parte do modelo de desenvolvimento urbano, do modelo econômico e do modelo social que a gente criou nesse país. Eu acho que é hora da gente começar a mudar isso. E eu, só para começar, eu diria que eu sou muito otimista e eu estou muito otimista com relação a isso. Eu sou daqueles, eu cheguei a comentar, acho que foi com o Cleiton isso, que eu acho que acho que falei com o Paulo também, um bom indicador do nível de desenvolvimento de um país é a sua qualidade da sua mobilidade, principalmente traduzida no transporte público coletivo. Antes de mais nada, a gente deveria definir, talvez, o que nós estamos chamando de mobilidade. Mobilidade é a quantidade e a qualidade dos deslocamentos de mercadorias e de pessoas. E se for numa cidade, estamos falando de mobilidade urbana. Mas eu gostaria aqui, se me permitem, de estritamente a gente tratar da mobilidade das pessoas. Embora a mobilidade das mercadorias tenha como alvo as pessoas, a gente vai falar muito de passagem, o que nós estamos falando é que, e aí eu acho que a gente pode fazer uma verdadeira transformação social pela alteração do status atual da mobilidade urbana, uma vez mais, principalmente no que tange ao seu transporte público coletivo. Então, o roteiro que eu estou querendo tratar aqui é mais ou menos o seguinte: a gente tratar a mobilidade urbana sustentável como agente de promoção da qualidade de vida das pessoas, e aí a gente vai fazer isso, essa introdução, e depois nós vamos fazer um histórico com algumas pinceladas da mobilidade urbana no mundo, no Brasil, e vamos fazer um zoom em Juiz de Fora para tentar colocar os pés no chão em coisas mais pragmáticas. Antes de mais nada, eu queria falar, para começar, porque nós estamos falando, e o termo mais importante no título é qualidade de vida. O transporte público coletivo, na minha maneira de ver, expõe de forma brutal a desigualdade social conjuntural, eu diria que é quase que um preconceito estrutural com relação à nossa sociedade. O transporte público no Brasil só é público no nome e no acesso, mas ele não é público no financiamento. Eu queria que isso ficasse bem claro na cabeça de todo mundo, o que querendo dizer, até para que as pessoas possam contestar ou confirmar isso. Se a gente achar que a educação pública é ruim, e aí tem vários de nós que achamos ou que acham, a gente pode fazer a crítica que for, mas quem banca a educação pública é o orçamento público. Nós podemos, da mesma forma, achar que a saúde pública não funciona, e isso é fato em diversos níveis. Mas ninguém discorda que a saúde pública, quem banca é o orçamento público. Da mesma forma, a segurança pública. O transporte público, ele é não só não bancado pelo orçamento público, como ele é bancado pela classe usuária, que é reconhecidamente a classe mais carente. Então, isso é um primeiro ponto. E aí, muitas vezes, o transporte tem a ver com a distância, o custo, principalmente. O nosso modelo de desenvolvimento, de crescimento desordenado das cidades, e nisso os senhores são muito mais especialistas do que eu, expulsa das áreas centrais a classe menos favorecida, de forma que a gente começa a fazer uma exclusão social para a periferia e impõe, além disso, o castigo de ter um transporte público mais sacrificante, mais demorado, menos frequente. Então, as pessoas dedicam boa parte de sua vida, porque tempo é vida, com seus deslocamentos. Só para a gente ter ideia, quando a gente fala
em mobilidade, os deslocamentos de uma pessoa de alta renda em relação a de baixa renda nas cidades brasileiras, em média, chega a ser 3 vezes maior. Olha o que nós estamos falando. Que uma pessoa faz 3 vezes mais diária, movimentos diários, do que a outra. Então, o direito de ir e vir é um direito, mas não é fato. Porque a gente impõe restrições. Hoje, no termo, nós da área técnica, surgiu, lamentavelmente, o termo imobilidade urbana para aqueles que fazem menos de meia viagem média diária. As pessoas ficam em suas casas, excluídas, se estão desempregadas, sem ter sequer recurso para procurar emprego. Então, eu queria começar falando dessa questão, que há um compromisso nosso, que eu acho que é um compromisso de responsabilidade social, a gente devolver, ou não devolver não é a palavra mais correta, dar dignidade aos movimentos das pessoas dentro das cidades e, particularmente, aqueles que ocorrem dentro do transporte público. Aí nós vamos falar, mas como é que faz isso? Porque no Brasil a gente quase que acostumou que transporte público não tem qualidade e que transporte público compromete o orçamento das classes mais pobres. Então, eu acho que o furo na bolha é o financiamento. Quem vai financiar o transporte público coletivo? Bom, agora que nós falamos de qualidade, eu queria dar um passo atrás e voltar a falar da mobilidade urbana sustentável. O que seria a mobilidade urbana sustentável? Ela está sustentada em 3 pilares: o modo ativo a pé, o modo ativo por bicicleta e o transporte público coletivo. E se nós olharmos, eu vou falar devagar e cada um faz uma autoavaliação. Como é que está o transporte a pé nas cidades brasileiras? Como é que está o transporte por bicicleta nas cidades brasileiras? Como é que é a maioria do transporte público coletivo nas cidades brasileiras? Então, nós estamos vendo que a gente está longe da mobilidade sustentável. A questão do modo a pé e por bicicleta merece ser tratada com planejamento da mesma forma. Se a gente parar para ver, o transporte a pé é o mais intensamente utilizado em termos de quantidade de pessoas e quantidade de movimentos. Quase todos nós fazemos quase o tempo todo o transporte a pé. No entanto, é o que menos merece planejamento. Quem caminha pelas vias de qualquer cidade, isso não é privilégio de Juiz de Fora, pessoas que gostam de caminhar na rua ou correr na rua, sabem do que eu estou falando. A gente vai pela rua do carro, porque no passeio não tem padronização de revestimento, existem degraus, existem, às vezes, até algumas arapucas que você cai em buraco, e não existe a mínima caminhabilidade, que a gente chama. Eu não estou dizendo de caminhabilidade aprazível, é caminhabilidade mínima segura. E se a gente falar dos mais fracos, idosos e pessoas com deficiência, aí é que a coisa fica mais distante ainda do mínimo que é razoável. Então, a gente precisa desenvolver um plano, igual nós fazemos plano de transporte público, nós precisamos de fazer um plano para os modos ativos a pé e por bicicleta, onde a gente ponha foco e atuação em vias exclusivas, vias compartilhadas, caminhos de conveniência, percursos culturais, iluminação, calçadas, ocupação. Isso eu aprendi, né, com os urbanistas, que o jeito de dar mais segurança para os deslocamentos a pé
é você dar ocupação, é você iluminar, botar gente, fazer a cidade pulsar naquele setor. Então, o plano de mobilidade tem que contemplar esses modos ativos necessariamente, para que tenha caminhabilidade, para que tenha ciclicidade e para que tenha um transporte público coletivo eficaz e barato. Naturalmente, quando a gente fala desses 3 pilares, o pilar estruturante é o transporte público coletivo, porque ele é que é o capaz de fazer deslocamento de grandes massas e que ele, sim, se não for planejado, ele não acontece. O transporte a pé e por bicicleta, naturalmente, tem algum tipo de saída, ainda que sem planejamento, como é o caso que a gente vê na maioria das cidades. Eu queria falar também, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente costuma pensar em primeiro plano logo em questões ambientais, mas quando a gente fala da mobilidade sustentável, é que ela precisa ter economicidade, ela precisa ter, sim, baixo impacto ambiental, precisa não promover acidentes, não comprometer nem onerar excessivamente a matriz energética e não onerar o espaço urbano, fundamentalmente, o exemplo mais típico é congestionamentos e fluidez do trânsito. Mas eu queria abrir mais um item que, para mim, é pouco citado, e conforme eu falei no início da nossa fala, muito mais importante do que qualquer um outro. É preciso que a mobilidade tenha dignidade aos seus usuários, para que a gente promova a justiça social pela mobilidade. Só para que a gente tenha uma ideia, quando a gente fala do que é sustentável, o automóvel per capita em relação ao ônibus custa cerca de 8 vezes mais, polui 5 vezes mais, promove 5 vezes mais acidentes, consome 3 vezes mais energia e congestiona 20 vezes mais. Então, não é difícil a gente concluir que o automóvel é o pilar da mobilidade insustentável. Só eu costumo dizer, eu gosto muito de fazer essa fala, se a gente pegar a história do ser humano aí da forma mais conservadora, quem falar que o ser humano existe há 400 mil anos, tem gente que fala que é mais de 1 milhão, mas vamos, na mais conservadora análise, se a gente colocar num relógio de 24 horas a história do homem, o automóvel existe nos últimos 35 segundos. E ele foi criado para dar fluidez com segurança. E ele hoje congestiona e mata. Então, esses últimos 35 segundos, nós vamos ter que revê-lo. E, para começar, seria muito bom se a gente parasse de dar foco prioritário para o automóvel. Não estão querendo, num primeiro momento, acabar com o automóvel. Nós vamos ver mais adiante, vamos falar que existem cidades no mundo, e grandes cidades, que assinaram formalmente o compromisso de se livrar do automóvel. Eu gosto muito da frase de que o automóvel é o cigarro do futuro. Hoje a gente está viciado nele, mas eu estou falando aqui coisas que podem ser discutidas, mas que são científicas. Ele polui mais, ele mata mais, ele congestiona mais, ele consome mais energia, às custas de um modelo que tira a dignidade de quem usa o transporte público, que é a categoria mais carente do país. O transporte público coletivo, falando agora da parte do pilar estruturante da mobilidade sustentável, o que aconteceu no mundo desenvolvido? Na hora de definir, vamos definir aqui de uma forma bem simplista, em dois níveis. A infraestrutura do transporte público e o custeio do transporte público para operá-lo no seu dia a dia. Lá atrás,
4, 5, 6 décadas atrás, ou mais um pouco em alguns locais, foi definido que a base seria na Europa, por exemplo, a base seria o transporte troncal metro-ferroviário e com o transporte rodoviário por ônibus funcionando com a capilaridade. Ou seja, no momento que você define isso, se não for metrô de superfície, for subterrâneo, você tira todos os impactos da área superficial. E ainda assim, quando ele é o transporte metrô de superfície, ou VLT, ou trem ferroviário na integração, é possível fazer uma segregação de segurança e conforto e de economia e de menos poluição e de menos custo totalmente favorável. Então, quando eles escolheram o transporte sustentado na metroferrovia, eles escolheram um padrão de nível, um nível de serviço. Os países não desenvolvidos, onde se inclui o Brasil, agiram como? Eu não tenho dinheiro para fazer isso. Então, eu vou aproveitar as vias que eu tenho, não tenho que construir nada. O que sobrava era praticamente o modo por ônibus. Então, na hora que a gente faz isso, eu fiz um modelo ferroviário para a Europa, segregado e de alta qualidade de serviço, e defini um modelo para os demais, rodoviário, em tráfego misto, quando não tem uma via ou uma faixa exclusiva, em tráfego misto, todo com a qualidade que não vai chegar nisso aqui. Não adianta falar que o BRT, quando é operado, ele não. Quem anda de trem, VLT e metrô sabe o que eu estou falando e não precisa da gente ir mais longe. Então, nós, de partida, enquanto o mundo desenvolvido, principalmente a Europa, as cidades europeias, saíram de um nível de serviço em que o poder público investiu, no Brasil, para o poder público não investir, ele optou pelo transporte rodoviário, porque ele ia aproveitar as vias existentes. E depois saiu correndo atrás de fazer em algumas cidades, como São Paulo. Só para a gente ter uma ideia, complementando o que a gente falou, existem 7 cidades no mundo, hoje tem mais, mas quem começou com isso, que declararam que estão se livrando do automóvel. Que cidades são essas que eu estou falando? Nós estamos falando de Madrid, nós estamos falando de Paris, nós estamos falando de Chengdu, na China, Hamburgo, na Alemanha, Helsinki, na Finlândia, Milão, na Itália, Copenhague, na Dinamarca. Nós não estamos falando de uma cidade de 10, 15 mil habitantes para falar, isso é inviável, isso não dá para acontecer. Então, a gente precisa de dar uma resposta para isso. E aí, na Europa, o que aconteceu? Nós estávamos num transporte público com infraestrutura que permitia uma oferta de alto nível aqui de baixo. Na hora que começa a operar o trem e o metrô, na Europa, em média, o custeio é bancado em 50% por receitas não tarifárias, que não são pagas pelo usuário. Seja orçamento público, seja subsídios cruzados, seja estacionamento em via pública cobrado e destinado ao recurso, seja aplicativos ou receitas extratarifárias. Então, e no Brasil, presta atenção que a gente estava com um transporte que sai de partida com nível de qualidade de serviço prejudicado. Na Europa, o custeio para tocar esse serviço de qualidade, metade não é do usuário. Então, o usuário paga lá cerca de 40% a 50% do custeio. Enquanto no Brasil, o usuário paga 120%. 100% do custo do sistema e mais 20% que é onerado pelas gratuidades que, historicamente, os políticos concederam. Só para não ir muito fundo, passa na mesma roleta hoje um usuário que, às vezes, vai trabalhar e não tem o dinheiro para pagar a tarifa de volta, e no mesmo ônibus está passando de graça
um juiz aposentado, ou um empresário aposentado, ou quem quer que seja, um militar aposentado, que ganha 25, 30, 40 mil reais por mês, de graça porque tem mais de 65 anos. Então, a gente criou uma distribuição de renda ao avesso, onde o pobre carente deixa todo o sistema disponível para todo mundo, inclusive para aqueles que têm dinheiro e que, por terem ou uma idade, ou por ser oficial de justiça, ou por ter uma série de gratuidades, andam de graça. Fiz uma pesquisa há um tempo atrás em Osasco, 33% de gratuidade. E quem banca isso? Essa pergunta eu já fiz também em algumas pesquisas. Você é a favor da gratuidade? Ah, eu sou. Pergunta diversos tipos de gratuidade. Você sabe quem paga a gratuidade? Ah, prefeitura ou a empresa. Não, é você na tarifa. Pergunta de novo. Você é a favor? Na primeira vez dava 80% a favor, na segunda dava 15%. Ou seja, a gente criou um modelo ainda do qual o usuário não conhece. Só para a gente ter uma ideia, infraestrutura, enquanto Nova York tem 460 quilômetros de metrô, Londres 408, Madrid 283, Paris 214, São Paulo é maior do que praticamente todas e tem 98, 100 quilômetros de metrô. Então, nós estamos longe de chegar naquele serviço de qualidade na nossa cidade mais rica. E aí, se a gente for falar, no Brasil, Rio tem 50 e poucos, Recife 40, BH 20 e poucos, ou seja, números inexpressíveis. O resultado é que todo mundo tem que aproveitar a malha rodoviária existente e julgar o custo do ônibus ainda para as concessionárias. Então, historicamente, o poder público sempre falou, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não boto dinheiro na infraestrutura, eu não boto dinheiro no custeio. Mas aí, que é o que eu defendo, o modelo que não eliminar esse absurdo de não financiar o transporte público, eu não só não acredito, como eu aposto que ele é inviável. Agora, no Brasil tem um cenário que aponta favorável atualmente, que nós, depois de décadas discutindo isso aí, eu, pelo menos, estou pelo menos umas 3 décadas participando de eventos, encontros, palestras, conferências. Existem hoje 3 projetos em nível federal, um marco legal do legislativo para criar fontes de financiamento extratarifárias, um marco legal do executivo, que está tramitando, que eles esperam na semana aí da mobilidade, em setembro, entregar para o Congresso estar pronto para receber para votação. E existe uma PEC, a PEC 25, da deputada Elisa Erundina, propondo tarifa zero e que está em tramitação no Congresso. Então, isso é uma boa notícia. Investir na infraestrutura para a gente criar modelos parecidos com o do mundo desenvolvido demora muito tempo e recurso. A gente tem que ir fazendo na velocidade possível, mas nós precisamos de agir muito mais rápido. A solução é melhorar a rede atual com BRT, faixa exclusiva, via exclusiva, criar novas tecnologias. Eu defendo, por exemplo, o Uber coletivo, para que você interaja com ele na hora que ele vá refazendo os itinerários para atender demandas menores, fazendo isso com micro-ônibus, por exemplo, a gente pode estender isso depois. A demanda financiando, no mínimo, o mínimo dessa estrutura, ou seja, não colocando esse ônibus no usuário, e entrar com parte do custeio da operação, ou seja, a melhoria da rede alcança uma qualidade pequena, mas alcança, e o custeio vai devolver a dignidade para a nossa classe usuária refém do transporte público coletivo. Ou seja, há que se retirar dos ombros dos usuários carentes do transporte público no Brasil o ônus
exclusivo de disponibilizar serviço para todos e gratuidade para muitos. A boa notícia são esses 3 projetos, e eu acho, se perguntar, mas por que você acha que nós nunca fizemos isso e agora estamos fazendo? Os políticos, o Congresso, o Executivo, será que os políticos entenderam esse alcance social? Eu acredito que ainda não. Mas eles começaram a entender. Primeiro, nós estamos completando 10 anos daquele movimento de junho de 2013, que acho que muita gente aí deve se lembrar, onde o estopim foram os 20 centavos na tarifa de São Paulo. Foi quando apareceu o movimento Passe Livre, dali desencadearam várias manifestações. Foi um projeto muito difuso, que até hoje é sociologicamente estudado, politicamente estudado, mas a verdade é que não houve sensibilidade política para aquilo. Nós já tivemos diversas manifestações, paralisações de caminhoneiros no Brasil, com greve. Todo mundo sabe que o transporte e a mobilidade ela é estratégica, menos os políticos, que nunca colocaram a prioridade. Eu acho que agora os políticos entenderam que dá voto. E dá voto tem 2 fatos mais recentes. Primeiro, porque dá voto. Segundo, porque está batendo no limite. Está batendo no limite por quê? Porque com a pandemia a demanda caiu. Chegou a cair a 20% durante o pior período, em março, abril de 2020. E hoje voltou para 70%, 80% na maioria das cidades brasileiras, e 20%, 30% ficou pelo caminho com ensino à distância, com home office, com consulta médica à distância, com e-commerce, coisas que não vão retornar mais. Então, não dá mais para ir aumentando a tarifa da classe usuária, porque o reflexo só tem um, é ir tirando mais ônibus ainda e piorando. Então, a questão da superlotação dos nossos ônibus, ela é uma questão que ela é lastro da cultura do nosso sistema. Não adianta falar, mas eu preciso de botar mais ônibus. Precisa, mas vai ficar mais caro, você vai colocar? E os prefeitos nossos, historicamente, nunca entraram no meio do custo, mas nunca tiveram coragem de ficar aumentando tarifa, porque perdia voto. Então, achava que manter tarifa baixa era a solução. E manter tarifa baixa para quem opera não tem mágica. Ele vai tirar o ônibus, vai piorar a qualidade. Então, este modelo nosso, em que a classe política se omitiu historicamente, é um modelo que não mais se sustenta. E a questão do voto teve uma coisa que eu acho muito interessante, que eu não sei se vocês concordam, mas eu coloco como provocação. Eu diria que se não fosse a gratuidade, nos 2 dias de eleição, o resultado talvez fosse... Eu diria que talvez não, seria outro. A diferença foi 1, poucos por cento, e a gente sabe, no dia da eleição, o que houve, sem querer entrar no mérito político, os ônibus sendo barrados e vistoriados e atrasados e tudo mais. Imagina se todo o Brasil tivesse que pagar a tarifa do transporte público. Talvez este gesto, este movimento, esta briga em que o Supremo Tribunal teve que intervir e definir a gratuidade, tenha acendido nos políticos essa chama de o resultado eleitoral do investimento na mobilidade. É simples. Essas pessoas não conseguem entender que, se a gente devolver a dignidade, a gente faz uma verdadeira revolução social no dia a dia dessas pessoas. E aí, eu acho que gostaria de deixar um tempinho para a gente sair do cenário mundial, do cenário nacional, e tentar botar os pés um pouquinho em Juiz de Fora. Eu tive a oportunidade de escrever um documento técnico que fala nas referências para a mobilidade sustentável de Juiz de Fora.
Eu não vou entrar no mérito, mas vou só apenas citar rapidamente algumas coisas que eu acho que a gente precisa discutir para resolver. Eu acho, primeiro, que Juiz de Fora sempre teve uma diferenciação do seu transporte público em relação à média das cidades brasileiras. Juiz de Fora, lá desde 81, tem o projeto da Rio Branco, que era um projeto inovador, uma pista exclusiva na principal via da cidade. A gente sempre teve um nível de atendimento melhor do que a média, só que o processo se deteriorando e com a questão da pandemia, a gente deteriorou a relação oferta-demanda, porque a demanda caiu exageradamente. Só para se ter uma ideia, há 25 anos atrás, olha o que eu estou falando, há 25 anos atrás, em 1997, Juiz de Fora tinha 450 ônibus transportando 11 milhões de pessoas por mês. Guardamos os números? 450 ônibus transportavam 11 milhões de pessoas por mês. Hoje, no último ano que se fechou, 2022, 520 ônibus transportando 5 milhões de pessoas mês. E a nossa população aumentou uns 70%, 80% nesse período. Então, não tem mágica achar que a gente vai aumentar o custo, aumentar os ônibus, e fala, mas por que 450 transportava 11 agora? Por conta do crescimento do tráfego. Nós temos cadastrados, eu não acredito que seja isso tudo, mas vou usar um número, 250 mil carros para 500 ônibus. E acreditem ou não, levam a mesma quantidade de pessoas por dia. Ou seja, o tráfego misto diminui a velocidade do ônibus, fazendo com que ele demore cada vez mais o percurso e que a gente tenha que colocar cada vez mais ônibus para atender a mesma demanda. Só que a demanda nem é a mesma. Outro fato crítico é que grande parte das linhas de Juiz de Fora, uma quantidade muito grande, eu não sei o número exato hoje, é uma linha de um carro só. E como é que a gente melhora a oferta da linha de um carro só? 2 carros é dobrar. Uma alternativa é botar 2 micro-ônibus. Mas 2 micro-ônibus não tem o custo de um também não, porque são 2 motoristas, são 2 custos operacionais. Você tem um custo de frota menor e um custo operacional menor, mas são 2. Então, a questão é que, primeiro, falando rapidamente aí de algumas propostas para Juiz de Fora, a gente precisa ter o planejamento. Eu gosto muito de usar, sempre gostei muito de usar em sala de aula, o conceito de planejar é reduzir a ansiedade. Se eu consigo, normalmente, quando eu não planejo, eu fico ansioso. Isso em qualquer nível, até no nosso dia a dia da vida. Antigamente, planejar era adivinhar o futuro, eu tinha que fazer um projeto, como é que vai estar 20 anos adiante. As obras de engenharia do passado tinham esse exercício de tirar uma foto do futuro. Hoje, não. Eu só tenho que estar pronto para qualquer futuro. Então, eu desenho cenários, as alternativas, para essa eu reajo dessa forma, isso chama-se quase que uma prontidão. No momento em que eu estou pronto para reagir a qualquer cenário, a minha ansiedade cai. Eu só não sei qual cenário será, mas eu não estou ansioso porque eu estou pronto para qualquer um. Então, o planejamento tem que ser meio de reduzir a ansiedade, de ter uma abrangência sistêmica, de tratar o todo, de ter uma aplicação sistemática e não esporádica, e, com isso, conseguir o crescimento ordenado. Acho que a gente precisa de ter uma sustentação legal, não só no âmbito federal, mas no âmbito local, tendo uma base de legislação que permita que a gente faça essas alterações que a gente está falando.
temos que ter a sustentabilidade ambiental, qualidade do ar, do som, dos recursos. Acho que isso deve ir, inclusive, para os contratos de concessão. A evolução das frotas tem que ter o compromisso com o desenvolvimento sustentável e com uma menor poluição, bem objetivamente falando, no caso da concessão do transporte público. A gente precisa ter, aí que está, começar a transformar em gestos este conceito, se é que se concorda com ele, de ter a coragem de não mais priorizar o automóvel. Nós não precisamos, nesse momento, de abandonar o automóvel, nem nada, mas nós temos que parar de priorizar. Só para a gente ter a ideia, né? Aquilo que eu falei, eu acho que eu não sei se tinha que falar o percentual. Quando a gente olha, tirar uma fotografia de Juiz de Fora na hora de pico, metade das pessoas em modo motorizados vão estar dentro dos ônibus e metade vão estar dentro dos automóveis. Isso antes da pandemia. Hoje talvez tenha uma mudançazinha, mas para referência serve. No entanto, 99,8% da frota é automóvel, 0,2% da frota é ônibus. Não precisa de ser só para caricaturizar, não vão defender isso, mas com a cidade toda vazia, ao invés de 500 ônibus, colocar 1.000, que a cidade ia ficar completamente vazia, sob o ponto de vista de capacidade, seria possível fazer o mesmo movimento com as pessoas. Então, não precisamos falar muito mais que o automóvel não pode mais ser prioridade. Ou seja, o maior beneficiário de um transporte público coletivo de qualidade é o trânsito. Então, o trânsito passa pelo transporte público. O transporte de mercadorias tem que estar em sincronia com a vida da cidade, porte, áreas, horários compatíveis. Isso é muito simples, você criar terminais e não deixar veículos grandes adentrarem as áreas centrais, estipular horários para que esses veículos possam fazer. Hoje a gente tem ainda muito veículo pesado passando por Juiz de Fora. Uma outra coisa que eu defendo, que é a proibição do estacionamento em via pública. A gente faria hoje uma revolução de oferta de espaço na cidade. Imagina se a gente tirasse uma foto e eliminássemos todos os carros parados. Ia aparecer via que nós nunca imaginamos que tinha. E essas vias seria maior investimento em oferta da história da cidade sem um centavo, mas com muita coragem. Ia sobrar espaço para aumentar a área do deslocamento do ônibus, para aumentar a calçada, para criar ciclovias, para criar áreas de convivência, para fazer uma série de coisas que a gente defende dentro da mobilidade sustentável, apenas eliminando o estacionamento em via pública. Eu tive a oportunidade de conversar com quem chegou a fazer isso e fez, que foi o Peñalosa, em Bogotá, na Colômbia. Eu tive numa visita à Colômbia, nós estivemos conversando lá, e ele chegou a falar que quando ele fez isso, proibindo na área central estacionamento na via pública, amigos deles o abordaram dizendo: poxa, e onde eu vou parar meu carro? Ele falou: você nunca me perguntou onde guarda a sua carteira, onde põe o seu sofá, onde põe sua televisão, o que você tem de maior na sua casa, você tem que parar na rua, na via pública. E aí eu faço uma outra provocação: a via pública é de quem? Esse espaço nobre e caro é de todos. Quem foi que concedeu para os proprietários de automóvel parar o carro? Olha a que ponto nós chegamos. Nós falamos que a 35 segundos do relógio de 24 horas do ser humano, nós criamos o carro para dar fluidez. E agora ele está usando espaço nobre parado. Então, essa é uma discussão que eu defendo também. Tratar táxis e aplicativos como modos complementares de transporte público, que é o transporte público individual, que são de interesse, porque eles não ficam estacionados, eles não ocupam e eles fazem um papel importantíssimo complementar, não de volume, não de massa, mas muito importante. Transporte fretado escolar tem que ser planejado, e o transporte escolar, quem vive em Juiz de Fora sabe quais os horários de pico da cidade e sabe por quê. A gente passa em frente a alguns colégios aí em que você tem aquela fila
em que, às vezes, 3 vans eliminaria a fila inteira. Acho que tinha que haver uma discussão do município com as escolas e com os pais para gerar algum tipo de incentivo para quem adotar o transporte escolar fretado coletivo e não fazer o tumulto que a gente tem. É importante, da mesma forma, eu aproveito para falar que a universidade, se escalonasse os seus horários de 7 às 8h30, acabaria o problema histórico do transporte escolar. Eu já fiz um estudo para a universidade, só que a resposta foi: mas nós temos o hábito, todo mundo entra às 7h10, 7h15, sei lá que horário é hoje, era na época isso. A gente tem que ter ações urbanísticas integradas, ou seja, equipamentos urbanos, áreas e parques capazes de provocar a sensação de pertencimento, né? Os nossos cidadãos precisam sentir que aquele espaço público é dele. Vias sem automóveis, calçadas, passeios, vias compartilhadas, usos de vazios urbanos, recuperação de áreas degradadas, sob viadutos ou em áreas que nós bem conhecemos, compartilhamento com a comunidade da gestão das áreas e dos espaços, tratamento de travessias de pedestre, iluminação, criação de caminhabilidade com circuitos culturais. A gente sabe por onde passa o pedestre, podemos promover algumas questões nesse sentido, ou seja, e tudo isso aí, quando a gente fala, tem que ter um projeto com prioridade para pessoas com deficiência, né? Eu fiz engenharia civil e mestrado em engenharia de transporte. Eu costumo dizer que a engenharia civil dimensiona para o mais forte. É o vento mais forte, é a carga mais forte, é a água mais forte. E a engenharia de transporte dimensiona prioritariamente, deveria, se não faz, para o mais fraco. É o idoso, é a pessoa com deficiência, é a criança, é o pedestre, é a bicicleta. E a gente cria o hábito de fazer quando tem um conflito de passagem, eu faço uma travessia de pedestre a 10 metros de altura e faço a pessoa passar por lá enquanto o carro está passando em nível. Nós precisamos, e aproveitando para dizer isso, o anel ferroviário, eu acho que Juiz de Fora não deve perder de vista. Esse projeto pode ser um marco divisor da qualidade de vida e da cidade, do desenvolvimento urbano da cidade. A gente tem um leito, uma vez mais, sem desapropriar. Repara que nós temos 2 projetos aí, esse do anel ferroviário e o proibição de estacionamento, que a gente criaria um leito de mais de 25, 30 quilômetros, que já tem uma faixa de domínio, que não teria que ter desapropriação e que a gente poderia fazer ao longo de toda um veículo leve sobre trilhos, uma área de integração com lazer, com conveniência, com parques, com hortas, ao longo de uma área que cortasse Juiz de Fora inteira. E, sob o ponto de vista de transporte público, você poderia fazer uma integração com a Rio Branco, uma integração com a Francisco Bernardino, uma integração com algum bairro, no centro uma integração também com o VLT, fora disso a integração simplesmente com ônibus. São projetos, um programa de ações imediatas. Eu acho que tem coisas que já venceram. Por exemplo, tem coisas que os usuários, os cidadãos, já ultrapassaram os planejadores e os técnicos. Eu acho que a Avenida Getúlio Vargas, por exemplo, os pedestres e os usuários de transporte público já adotaram como via de pedestre e transporte público. Os carros passam ali ainda por teimosia, porque o que a gente vê de gente na frente dos carros é quase que um assinte dizendo: vocês não vão nos entregar isso como uma via para pedestre, para usuários de transporte público e para ciclista? E aí vai ter gente: mas como é que eu vou fazer para descer para Francisco Bernardino? Eu vou ter que dar uma volta danada. E a resposta nós temos que dar, respondendo à prioridade que nós falamos, nós temos que falar: o carro não é mais prioridade na área central. Mas assim eu não vou usar o meu carro. Fala, tomara. Então nós temos que começar a ter coragem de fazer essas ações. E acho que tudo isso também a gente
precisa fazer de uma forma envolvendo necessariamente a participação popular e a validação desses projetos pela população. Na hora que a gente envolve, a gente valida, e muitos desses projetos, como, por exemplo, ruas locais, eu mesmo estou participando de um projeto agora, de rua compartilhada, onde a proposta é que saia da comunidade o projeto e que ela banque boa parte do projeto, de forma mais para dar prioridade por pedestre, para fazer o deslocamento em nível, de forma que esse projeto possa se repetir em vários outros pontos, outros bairros da cidade. Mas a gente precisa de ter a coragem de tirar a prioridade do automóvel, de começar a devolver a via para as pessoas, né? A gente costuma dizer que a felicidade está no caminho, só que não é assim a mobilidade. As pessoas ficam loucas para chegar, porque no caminho não tem felicidade nenhuma. Então, a gente precisa de voltar a dar a caminhabilidade, a dar a ciclicidade e ter a coragem. Eu não sei se a tarifa, a gente está participando daqueles processos em nível nacional que nós falamos, os 2 marcos legais, a PEC. Acho que o Juiz de Fora tem tudo para sair na frente, acredito, inclusive. Nós temos que ter a coragem e a competência para pensar no pedestre, pensar no ciclista, pensar fundamentalmente num transporte público de qualidade, muito mais qualidade e muito mais barato, quiçá até com tarifa zero. Para quem quer saber, Juiz de Fora já tem hoje quase 80 municípios com tarifa zero. Mas não dá para passar muito disso se o governo federal não abraçar essa ideia e ter parte nisso, o Estado e os municípios também. Então, eu acho que as nossas cidades, e eu repito que o Juiz de Fora pode sair na frente, precisam financiar o seu transporte público e inserir o modo a pé e cicloviário no seu planejamento. Nós vamos ter um transporte público melhor, mais barato, como falamos, um modelo de mobilidade sustentável e, o mais importante, com capacidade para transformar o dia a dia e a qualidade da população mais carente e reduzir a desigualdade social pela oferta da mobilidade com dignidade. Então, acho que eu já tomei o nosso tempo aí, dá para falar isso 3, 4 horas, mas eu vou agradecer a paciência de vocês e me disponibilizar aí para estender esse ou qualquer outro assunto que a gente possa discutir. Obrigado. Vamos lá, Cleiton. Acho que ele congelou. Não sei se falhou a internet. Acho que está paralisado lá. Tem alguém que gostaria de fazer alguma pergunta? Enquanto o Cleiton volta? Pode levantar a mão. Voltou aí, Cleiton? Cleiton pediu para esperar um pouquinho. Você me escuta agora? Sim. Ah, ótimo. Isso. Chega mais perto. Zé, Ricardo, queria agradecer, eu estava falando aqui, só que sem o áudio, né? Deu um probleminha, perdão. Mas eu falei que eu anotei 4 folhas. Eu acho que todo mundo deve ter ficado com essa sensação de muito conhecimento passado. E eu queria propor que a gente usasse esse tempo que a gente tem para a gente poder fazer pelo menos uns 3 blocos de pergunta. E aí eu queria que todos que tenham vontade de fazer a pergunta já levantassem a mão, porque eu vou colocando aqui na ordem. Eu até peço ajuda para a Bárbara ou para a Natália, para a gente poder colocar a ordem, né, que for aparecendo aí para as pessoas. Mas é isso. Inclusive, acho que a primeira pergunta já é da Babi,
da Bárbara, que levantou a mão. Enfim, quem quer perguntar? Tem uma opção aqui de levantar a mão, uma mãozinha apontada para cima. Quem puder colocar, que aí eu consigo visualizar aqui. Além da Bárbara. Mais alguém? Então tá. Então eu vou iniciar fazendo uma pergunta, inicialmente, e aí eu acho que isso vai provocando também outras perguntas, e aí logo após a Bárbara Lopes faz a sua pergunta. E aí, no caso, eu acho que eu vou ter que ler, porque eu acho que ela está sem áudio. E aí eu peço para alguém para a PAB para poder fazer a leitura para mim. Zé Ricardo, você falou muito durante a sua fala sobre coragem, sobre esse trâmite político que é necessário para a gente poder fazer as ações. E aí, algumas propostas, né? E aí eu pegando comentários, pegando alguns materiais e até para a sua própria fala, a gente tem propostas variadas, e isso a gente tem pedágios, retirada de estacionamento, que você mesmo pontua, e elas são medidas teoricamente impopulares, né? Então a sociedade é a primeira, muitas das vezes, a fazer uma repressão, ou até mesmo de fazer uma pontuação negativa a isso. Então, imaginemos nós, o estacionamento ser retirado, isso seria uma medida que as pessoas iriam comentar. E aí eu queria te fazer uma pergunta em relação a isso, se na sua opinião existe uma educação em mobilidade urbana pequena, e como que a gente poderia fazer para poder mudar essa mentalidade que a gente tem em relação à mobilidade urbana, presumo eu, desde pequeno, ou se não, em que momento que isso deveria acontecer? Obviamente, isso já deve ter feito parte dos seus pensamentos, queria escutar um pouquinho mais de você sobre isso. Ótima pergunta, Cleiton. Antes de mais nada, eu acho importante colocar que a educação na mobilidade de forma geral, e a gente vê isso muito expresso na educação do trânsito, nas campanhas, ela está muito aquém da nossa necessidade. A gente tem que colocar educação, eu acredito, a preparação e educação para a mobilidade, para mim, devia ser disciplina desde o primário. E não preciso nem de defender muito o porquê disso. Mas, por outro lado, a gente tem experiências dentro da própria mobilidade em que a gente fala, isso é cultura, isso aí não vai pegar. Eu vou dar um exemplo. Nós não usávamos cinto de segurança. E eu discutia, defendia, e eu usava o cinto de segurança. Eu dava aula na universidade, os meus alunos, né, jovens, professor, coisa ridícula, esse negócio de cinto, isso aí tira a liberdade, eu tenho direito de colocar ou não tem, e as discussões iriam... Eu estou dizendo, é a nossa capacidade de fazer ou não. Até que, em determinado momento, o prefeito, tem nada para defendê-lo não, mas era o prefeito Paulo Maluf, em São Paulo, implantou a obrigatoriedade do cinto de segurança e uma multa astronômica. São Paulo começou a usar, São Paulo começou a fiscalizar, mas nós tínhamos o hábito, a cultura, eu não uso, isso me prende. O Brasil chegou, as outras cidades foram repetindo, depois isso entrou no Código de Trânsito Brasileiro, o Brasil chegou a 96% a bater o recorde mundial de uso do cinto de segurança. Então, essa questão também da gente se justificar, mas as pessoas vão ser contra. Quando você acerta e defende e fiscaliza, porque a gente fala, né, que o trânsito, por exemplo, é engenharia, educação e fiscalização, né, os 3 Es da segurança do trânsito. Existe jeito. E o que você falou que eu acho muito importante, não é que vai ter gente que não vai gostar, não. Vai ter uma reação muito forte quando a gente começa a proibir. Só que eu não defendo, primeiro, que você implante nada, foi a última coisa que eu quis falar propositalmente, sem um envolvimento popular. Segundo ponto, não é para fazer isso de uma hora para outra, da noite para o dia, em toda a cidade. Nós precisamos, e quando a gente fala se livrar do automóvel, essas cidades grandes estão fazendo o quê? Elas vão expulsando. Londres, por exemplo, tem o pedágio urbano,
em que proíbe ou penaliza, taxa de uma forma tão alta que só vai alguém lá num caso de emergência. Então, quando a gente vai fazer essas questões, e o estacionamento, proibir o estacionamento em via pública, eu queria só, é legal levantar esse tipo de possibilidade, de questionamento, porque esta área é de todos. Por que a gente socialmente vai destinar proprietário de automóvel mais um benefício para a classe de renda mais favorecida? Vão perguntar para a população de baixa renda se ela doa essa área para as pessoas explorarem aquele estacionamento da forma ou de graça ou alguém pagando para ir para um orçamento que ninguém sabe para onde é. Então, o que você está dizendo é muito mais forte ainda do que você falou. Vai ter reação forte, mas nós não vamos mudar um problema histórico de falta de dignidade, de irresponsabilidade social, sem embates importantes. Agora, quanto mais explicar, menos reação. Mas vai ter reação? Vai ter reação. Né? Quando se implantou o primeiro estacionamento rotativo em Juiz de Fora, a reação, o discurso, e eu participava na época, era: vamos democratizar o uso das vagas. E teve uma reação forte, porque quem tinha reação forte? Era o comerciante que parava o carro dele 7 horas da manhã em frente à loja e saía 7 horas da noite. Esta pessoa vai ser a favor? Não vai. Mas nós vamos ter que ter coragem que, quando a gente gera equilíbrio, um pesa menos, outro pesa mais. E o que a gente defende é que haja, e neste caso, a gente geraria um volume de área para a cidade enorme, enorme, enorme. Agora, vai ser fácil? Vai ser fácil, não. Por isso que muitas vezes as coisas não acontecem. Agora, dei o exemplo de que aconteceu na Colômbia, e na Colômbia o transporte público deu um salto, e lá o projeto brasileiro, a frota brasileira, tecnologia brasileira. As pessoas falam: mas por que não dá? Mas o político não era brasileiro. Mas os políticos brasileiros, não estou querendo falar isso com demérito, não. Tem muita gente com sensibilidade política e acho que o momento favorável, Juiz de Fora está num momento favorável, e o governo e o Congresso atualmente estão com uma predisposição para tratar essa questão, por exemplo, que é histórica. Por exemplo, vamos falar, quem bancaria o transporte público? Primeiro que eu responderia: todo mundo. Ou está errado? Ele está disponível para todos? Quem banca a saúde pública? É o dinheiro de alguns? Quem banca a educação pública? É o dinheiro de alguns? Então, primeiro, todo mundo. Segundo, setor produtivo com Vale Transporte, ou o Vale Transporte só dá dinheiro para quem está empregado e que gasta muito com ônibus. Tem que ser o setor produtivo de uma forma geral. Porque o salário alto não vai financiar, o que anda de carro não vai financiar, vai o setor produtivo. Terceiro, proprietário de automóvel. Só para a gente ter uma ideia, o custo hoje de dar tarifa zero para o Brasil estaria na ordem de 65 a 70 bilhões ano. Se a gente aumentasse a gasolina e o álcool em 33%, acabou o problema. Claro que eu não estou defendendo isso, porque se aumentar em 33%, é para a gente sentir a ordem de grandeza só. Não, mas tem o Vale Transporte, tem o setor produtivo todo, tem o proprietário de imóvel urbano que tem seu imóvel valorizado porque o ônibus passa na porta, tem a taxa de poluição, tem o pedágio urbano, tem aplicativo, tem estacionamento na via pública, ou seja, tem uma série de recursos que podem ser canalizados de forma que o usuário pague cada vez menos. Existem até aqueles que defendem que a tarifa não deve ser zero, porque quem tem condição pode pagar um pouco para você investir ainda mais para o transporte ser melhor. Mas nós estamos num momento favorável e você levantou muito bem. Agora, não se faz essas coisas esperando não haver reação. Agora, eu prefiro que a reação aconteça dentro do momento de debate. Acho que tem que ter o debate com participação para que haja validação. Eu achei que o Cleiton conseguia ficar compenetrado mais do que qualquer um, mas eu descobri que a imagem dele é que trava de vez em quando.
Eu vou ler aqui a pergunta que a Bárbara Lopes fez. Comentário, Bárbara. Professor José Ricardo, excelente explanação, obrigado. Sobre o cenário de Juiz de Fora e tantas outras cidades do Brasil, concordo muito que falta coragem para bancar o transporte público, priorizar os pedestres, acabar com o uso privativo das vias públicas, como estacionamento, etc. Qualquer limitação aos privilégios causa um conflito no início, mas depois de incorporado, só favorece ao interesse coletivo. Acreditar nas pesquisas com evidência científica e não continuar criando faixas de tráfego que serão engolidas pelo congestionamento em pouco tempo. Você pode falar um pouco mais sobre quais aspectos acha importante serem diagnosticados, entre aspas, antes de uma nova concessão de transporte coletivo de fora? Acredito que a pesquisa origem e destino seja prioritária, mas precisa ser direcionada para quem realmente depende do transporte público. Boas colocações e eu acho que, de fato, eu sempre trabalho muito com pesquisa. Eu acho que a pesquisa é a base de tudo. Mas eu diria o seguinte, que historicamente o problema não é a pesquisa. Aliás, acabei de falar que em 25 anos a nossa demanda caiu à metade, demanda do transporte público. Eu acho que a gente precisa modernizar o nosso sistema de contratação e eu defendo que a gente modernize e inclua, claro que sempre em cima de dados que precisam ser sistematicamente revistos. Por exemplo, não há pesquisa que em 2018 projetasse a pandemia. Então, eu defendo que a pesquisa seja quase que dentro de um sistema de bilhetagem, que você tem um sistema de informação praticamente contínuo, você ir fazendo as pesquisas que vão ser as pesquisas que vão fazer o seu dimensionamento de oferta. Mas o que nós precisamos hoje, não, a pesquisa é necessária, mas ela está longe de ser suficiente. Porque nós vamos chegar à conclusão, não sei o que a pesquisa vai dizer, que para ter um serviço de qualidade com no máximo 4 passageiros por metro quadrado, no máximo 15 minutos de frequência, nós vamos ter que ter uma frota 2,5 vezes essa. E a tarifa vai para 12. O que terá? A questão não é essa. Eu não acredito em solução no transporte público que não passe pelo financiamento extratarifário. E já citei aqui as fontes. E outra, eu tenho aqui um rol de cidades do mundo que já fazem isso e hoje 80 cidades no Brasil já têm tarifa zero. Só que não se sustenta isso se não for uma cidade pequena, com royalty, com muito dinheiro. Nós precisamos de arrumar um modelo que sirva de referência nacional. E este modelo, para mim, passa por União, estados e municípios, bancando o transporte público, exigindo que tenha contrato de concessão, exigindo que tenha um plano de mobilidade que envolva isso que nós falamos, exigindo que tenha um projeto de melhoria e de sustentabilidade ambiental, principalmente com relação à poluição, exigindo que haja uma gestão da qualidade e uma remuneração da qualidade. Parte da remuneração vai ser a opinião do usuário através de pesquisas, dessa vez estamos falando agora de pesquisa de satisfação, e que vão afetar até o modelo de remuneração. E isso tudo pode estar contemplado dentro de um modernizado contrato de concessão. Nisso que eu acredito. E não sou dos que acreditam que eu vou falar, a empresa presta um mau serviço. Historicamente, o poder público fica de fora e, quando dá problema, é a tarifa que está baixa ou o empresário que não colocou oferta. Não, vamos parar de fingir que a gente não está vendo a realidade. O poder público tem que trabalhar para financiar, é ele que tarifa, é ele que especifica, é ele que fiscaliza. Então, a responsabilidade, quem é o poder concedente,
É a União, Estado ou município, dependendo da esfera. Quando a gente fala nas cidades, é o município. Agora, não adianta um município, Juiz de Fora, abra-se um parênteses, fez um movimento muito importante na pandemia, quando em algumas cidades do Brasil o sistema quase que faliu, porque teve empresas que quebraram da mesma forma que aqui. A prefeitura entrou com recursos que a gente sempre sabe que são escassos, para subsidiar. E aí, eu acho que é importante, acho que essa administração tem sensibilidade para isso, e as pessoas têm que enxergar que isso não é recurso para empresário, isso é recurso para o usuário. Nós acabamos de falar que eles é que bancam, eles é que pagam. Então, só não sei se eu atendi na resposta, eu acho importantíssimo as pesquisas de OD, acho que a gente tem jeitos de fazer com tecnologia essas pesquisas ficarem mais baratas e mais frequentes. Eu trabalho com pesquisa científica como mecanismo de trabalho sistemático, a ferramenta é o jeito mais fácil de não errar, mas eu acho que furar a bolha, essa bolha que está aí, o transporte há décadas que a gente não resolve, o furo na bolha vai pelo financiamento do transporte, fazendo ele ser público também, em quem o banca, em quem o financia. Ótimo. Tem uma pergunta também do João Manel. Todos estão me escutando, né? Sim. Ótimo. O João Manel fez uma pergunta, para mim sumiu aqui. Eu queria pedir para Paulo, Natália Fantin, fazer a leitura da pesquisa, da pergunta, por favor. Bom, o João Manuel diz o seguinte: penso que não seria necessário a troncalização física. Na minha opinião, basta a troncalização eletrônica. O que tu achas? Sempre defendi que ao melhorarmos a qualidade dos deslocamentos, das vias, dos modais, etc., diminuiríamos a procura dos postos de saúde, ou seja, melhor mobilidade e melhor saúde. João, meu grande abraço para você, meu amigo. Concordo. Melhor mobilidade, melhor qualidade de vida, melhor desenvolvimento urbano. A gente pode fazer uma verdadeira transformação social pela mobilidade. E o que o João está dizendo, eu não sei se ficou claro para todo mundo com o que eu concordo, a gente não precisa, de fato, de troncalização. Quando eu citei, não sei nem se foi por causa do que eu citei em sistemas europeus, é uma estrutura central metroferroviária. E quando eu estou falando em Juiz de Fora, teria uma troncalização natural se a gente fizesse o anel ferroviário e aproveitasse o leito. Aí sim teria um tronco natural. Mas o que ele está dizendo é o seguinte: antigamente nós tínhamos os terminais fechados, que era o terminal pago. Eu pago para entrar no terminal, dali eu posso entrar e transferir para outro terminal, no outro terminal eu posso descer para outro de graça, para outro, e assim existia a troncalização quando eu, para pagar uma tarifa, para cobrar uma tarifa do usuário, precisava de ter uma área fechada. Hoje em dia, com a bilhetagem, eu posso, dependendo das regras de operacionalidade do bilhete, eu posso fazer essa integração. Ele pode mudar de rua e ter meia hora para entrar no outro ônibus. Eu posso dar 2 horas para ir, 2 para voltar. Eu posso dar 3 modos para ir. Ou seja, a integração hoje, e isso é verdade, não mais necessita ser física. Ela pode se dar pelo bilhete eletrônico. Concordo. Uma outra pergunta, na verdade, eu queria fazer uma pontuação em cima dessa fala da Babi. Ficou, acho que, uma dúvida para todo mundo, sobre as pesquisas de OD. Existe alguma cidade que você acredita que está fazendo alguma política de dados que, obviamente, tenha, talvez, até painéis de pesquisa diários e rotineiros, como até a Bárbara acabou de colocar aqui, que você vê como exemplo e que não necessariamente está fazendo a pesquisa de origem e destino, mas que está fazendo uma política de dados suficiente para fazer um transporte coletivo com eficácia e tudo mais? Veja bem,
o que eu defendi aqui, as pesquisas de OD são historicamente as pesquisas mais completas, né? Pesquisa de origem e destino, domiciliar. Eu posso fazer uma pesquisa de origem e destino domiciliar, que é uma completa, caro, que São Paulo, por exemplo, faz de 10 em 10 anos. Sim. Ou eu posso fazer, não adianta, o ótimo é inimigo do bom. O que eu defendo é que hoje, com a bilhetagem, você faz muitas vezes uma pesquisa OD embarcada, que poderia ser uma pesquisa tradicional anterior, ou você pode fazer uma pesquisa com tecnologia. E se você souber, tiver condição de saber até o ponto de entrada e saída, que é um problema que todos nós temos para saber essa automaticamente, sem nenhuma contagem, a contagem automática de subida e descida em ponto, a gente vai ter essa movimentação, o perfil disso, tranquilamente. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, apenas com os sistemas que nós temos hoje de bilhetagem, nós temos condição de fomentar o planejamento para dar um retorno de oferta no nível que precisa. O que eu estou dizendo, o que eu disse apenas, é que não acho que esse seja o problema. Vamos que a gente tivesse uma pesquisa de OD anual, que é uma coisa praticamente que ninguém faz, que é impossível. Aí, OD completa anual. Opa! Não vai resolver nada. Não é isso que vai resolver, é isso que eu estou dizendo. Não é a falta de dados que está nos levando a esse sistema. Dados completos, concordo completamente, precisamos de ter pesquisas de OD, precisamos de ter tudo, mas não vai resolver o problema nesse momento. Nós já trilhamos por décadas aí, se nós não financiarmos o setor, não vai adiantar. Por quê? Nós fizemos pesquisa que há 25 anos atrás a gente tinha 11 milhões de passageiros. A gente faz OD, hoje descobre que tem 5, e faz OD amanhã, descobre que tem 3. E aí? Os dados são perfeitos. A população não está aguentando pagar. O serviço é caro. O modelo onera o usuário. Então, é só isso que eu estou dizendo. Eu concordo com tudo que foi dito, do seu ponto de vista. Claro, eu sou adepto da pesquisa, já participei de muitas, já fiz muitas, já usei, principalmente São Paulo, que é uma cidade muito grande, muito complexa. A pesquisa de OD é fundamental. Mas é uma pesquisa caríssima e que nós precisamos usar a tecnologia hoje a nosso favor. E, repito, o que ela nos entrega é muito bom. Pode não ser o ótimo da OD, mas é suficiente para a gente fazer muita coisa. E não, repito, não está aí o problema central. É isso só que eu estou dizendo. Mas concordo. O Cleiton está prestando atenção de novo. Bom, pessoal, enquanto o Cleiton não volta, eu só queria dizer que, como o Cleiton informou, em agosto o IAB faz 25 anos e tem várias atividades. Uma coisa que a gente pode adiantar é que nós já vamos ter uma palestra presencial da arquiteta paraguaia Glória Cabral, que foi sócia de Solano Benítez, e foi ganhadora de um prêmio Leão de Ouro da Bienal de Veneza em 2016. Fala, Cleiton, pode ir. Gente, perdão pela conexão. Eu gostaria de saber se alguém mais tem alguma dúvida, alguma pergunta para o Zé Ricardo. Eu acho que é o momento para a gente poder tirar as nossas dúvidas, né? Mais alguém? Nenhuma dúvida? Zé Ricardo, então eu vou fazer uma outra pergunta. Está me escutando bem, né? Sim. Ótimo. A gente tem hoje um número de pessoas com deficiência muito grande, né? A gente tem uma população que tem alguma ou não consegue desenvolver de modo nenhum as atividades rotineiras de 23,9% da população, que é um número bastante considerável. E nós temos pelo menos em nossa região, uma topografia bastante acidentada. Então, eu queria te perguntar se você já teve, na prática, alguma estratégia para driblar essa topografia e tentar fazer uma mobilidade urbana para as pessoas com deficiência de uma forma eficaz. Pergunta difícil, né? É difícil porque a solução é uma solução que passa por... Quer dizer, a solução. Por exemplo, uma solução que me passa pela cabeça
Você precisaria de ter, por exemplo, um modo motorizado, uma cadeira motorizada, uma questão dessa, para melhorar, né, a caminhabilidade desse público que é tão importante, tão necessitado de planejamento. Mas o que eu diria, o jeito mais fácil de dar as melhores soluções que eu encontro é: vamos conversar com esse público. Normalmente as soluções sairão deles, que vivenciam a gente, no mais que a gente faz. Vamos fazer uma pesquisa, se não qualitativa, uma pesquisa, um focus group, porque eu aprendi, e aí tem a ver com o que foi dito, acho que foi pela Bárbara ou Babi, não sei, a pesquisa é o jeito da gente entender antes de atender. Então, por isso que, normalmente, a pesquisa é o jeito mais barato de você não errar. Você envolve esse público, eu acho importantíssimo, que nós vamos ter respostas riquíssimas de como dar as soluções. A gente pode aqui começar a discutir algumas soluções. A parte da topografia, no meu modo de ver, é a menos, vamos dizer, crítica, é problema. O problema é que você anda numa avenida plana que não tem uniformidade não tem uniformidade de revestimento, não tem uniformidade tem degraus. Nós temos ali no Dom Bosco, não sei se você observar, tem calçada ali, se você for correndo na calçada, você cai no buraco em 2 momentos. É uma armadilha, quer dizer, a questão, igual eu estava falando da pesquisa aqui no relógio, ela passa antes pelo respeito a esse público. Ela passa antes por ouvir essas pessoas. Então, e o que eu acho, e aí eu não estou falando do município A, município B, porque isso que nós estamos falando é uma questão quase que generalizada. Nós precisamos voltar a dar importância ao nosso modo de transporte mais frequente e mais intenso, que é o modo a pé. E aí os deficientes entram com uma carência destacada. Agora, qual que é o jeito de dar as soluções? Longe de mim querer... Eu até teria uma outra ideia, mas não acho que enriqueceria a nossa conversa. É ouvindo esse público, envolvendo esse público e vendo o que é possível fazer para atendê-lo. Ótimo. Zé Ricardo, a gente está próximo do nosso tempo final, então eu queria, em nome de todo o IAB, agradecer pelas suas contribuições. Queria também colocar o IAB de portas abertas para qualquer proposta. Você também, sendo da cidade, para a gente é muito importante esse diálogo. E... Paulo, quer falar? Não, pode continuar, depois eu falo. Tá. De portas abertas, mesmo o IAB está de portas abertas. Queria agradecer mais uma vez você ter aceitado esse convite, né? Carinhosamente nós recebemos muito bem essa sua fala. Eu acho que ela demonstra para a gente, e aí para finalizar, um ímpeto que nós, enquanto arquitetos urbanistas que fazemos parte hoje do IAB, temos para com a questão do próprio racismo, né, que a gente tem dentro do ambiente urbano e que obviamente vai cristalizar na mobilidade urbana, que é algo que esteve presente na sua fala, quando você bem pontuou desse lugar onde as pessoas saem para esse lugar onde elas vão trabalhar, que muitas das vezes é um grupo muito grande, né? A gente tem uma cidade muito negra, então automaticamente dessas pessoas que você também bem pontuou, e as nossas mulheres, né? Então, quando você falou da questão de iluminação, entre outras coisas, a gente vê que a nossa cidade, infelizmente, as nossas cidades brasileiras, elas ainda precisam evoluir muito nisso. Então, queria agradecer pela potência mesmo da sua fala, que eu acho que ela traz para a gente mais reflexões do que tudo, e acho que uma fala dentro de um ciclo de palestra que está comemorando 25 anos do IAB, eu acho que é para isso, né? É nosso objetivo enquanto área, enquanto amigos de profissão também, né? Você como engenheiro, nós como arquitetos, juntos, na causa, né, de um ambiente urbano mais equilibrado, inclusivo e melhor, de todos os pontos de vista possíveis. Então, em nome de todo o IAB, gostaria de agradecer
Paulo, acho que queria fazer alguma contribuição, e aí, dado a contribuição do Paulo e as suas falas finais, eu encerro o evento. Paulo. Também quero agradecer muito você ter aceito o convite, de estar aqui conosco e pela bela explanação que você fez, nos brindou com essa... muito agradecer muito, né? E quero convidar os colegas aqui presentes para a semana que vem estar aqui novamente para a gente ouvir uma conversa sobre meio ambiente com o Arthur Valente. Muito obrigado. A palavra é sua. Eu que gostaria agora de agradecer em nome do Paulo, Cleiton, os demais membros do IAB, agradecer a todos e a todos que tiveram a paciência e dedicaram o seu tempo a essa nossa conversa. Eu acho muito bom a gente estar podendo discutir isso. Eu sou uma pessoa otimista e eu acho que nós estamos num momento especial, nacional. É um momento especial e eu defendo que Juiz de Fora tem tudo para sair como uma referência para transformar essas questões. A gente precisa, de fato, dar dignidade. Nós acostumamos, Cleiton falou aí, da mesma forma que a gente chama e sabe de tudo que você falou, e que o transporte público aumenta essa questão da desigualdade, a gente acha que a gente pode resgatar e dizer e fazer as pessoas entenderem e provarem que a mobilidade sustentável, a gente dando um olhar principalmente para o modo de transporte público coletivo, a gente pode dar dignidade e fazer uma transformação social pela mobilidade de muito mais qualidade e com muito menos custo, muito menos desigualdade. Muito obrigado para todos vocês aí, todas e todos. Então, boa noite a todas e todos. Um grande abraço a todos. Obrigado, Paulo.